A mulher que te ignorava, que te deixava no vácuo, que te tratava como segunda opção, de repente te procura. Te manda mensagem. Aparece nos seus stories. Quer saber da sua vida coincidência? Não. Ela sentiu algo que poucos homens entendem. Ela sentiu que você perdeu o interesse. E isso ativou dentro dela um instinto primitivo, visceral, quase incontrolável, que faz ela começar a te desejar de um jeito que ela mesma não consegue explicar. Sabe aquele arrepio que sobe pela espinha quando você percebe que algo que era seu está escapando? É exatamente isso que ela sente, só que multiplicado por 10. Porque quando uma mulher percebe que o homem que a desejava agora está indiferente, o corpo dela reage antes da mente. O coração acelera, a respiração muda. A pele fica mais sensível e cada lembrança de você volta com uma intensidade que ela não esperava. Quando você corria atrás, insistia, demonstrava todo o seu valor, se mostrava 100% disponível a qualquer hora do dia ou da noite, ela te enxergava como garantido. E o que é garantido, meu amigo? Perde valor. É a regra não dita da atração. O desejo feminino não sobrevive no conforto absoluto. Ele morre na previsibilidade. Ele sufoca na certeza. O desejo dela cresce na dúvida, na ausência, na quebra de expectativa. Naquele momento em que ela pega o celular, abre sua conversa e percebe que você não mandou nada. Nenhuma mensagem, nenhuma curtida, nenhum sinal de vida. E o estômago dela aperta, porque ali, naquele silêncio, ela sente que algo mudou. Que o homem que a perseguia agora está vivendo sem precisar dela. E isso é eletrizante, é perturbador, é irresistível. Agora, o que acontece quando você inverte o jogo? Quando você para de tentar agradar? Quando sua energia muda completamente? Quando você simplesmente some? Não por joguinho barato, não por vingança, não por manipulação, mas porque genuinamente perdeu o interesse. Porque olhou pra dentro e disse, eu mereço mais, eu valho mais. E eu não preciso de alguém que não me escolhe. A resposta é simples e ao mesmo tempo devastadora. Ela sente. E quando sente, reage. Com o corpo inteiro, com a mente inteira. Com cada fibra do orgulho tentando segurar uma verdade que já escapou, ela te quer. Mais do que antes, mais do que quando te tinha. E aqui entra a psicologia reversa na sua forma mais crua e poderosa. Quando a mulher percebe que você não está mais emocionalmente envolvido, o cérebro dela ativa um desconforto profundo, um tipo de alerta interno. Uma sensação de vazio no peito que ela não consegue ignorar. Ela começa a se perguntar o que aconteceu. Ele mudou? Ele conheceu alguém? Ele finalmente desistiu de mim? E essa dúvida, essa maldita dúvida, gera curiosidade. A curiosidade vira obsessão silenciosa. A obsessão vira investigação. E a investigação vira movimento. Ela age, ela busca. Ela volta. Mesmo sem querer admitir, esse vídeo é pra você que já passou pela frustração de correr atrás de uma mulher que só se afastava. Que sentiu o peso de se doar inteiro para alguém que parecia não se importar. Que perdeu noites de sono olhando pro celular, esperando uma resposta que nunca vinha. Que sentiu seu valor ser esmagado pela indiferença de quem deveria te valorizar. Mas também é para você que está pronto para mudar de postura. Porque quando você muda, o comportamento dela muda também. E muda de um jeito que vai te surpreender. De um jeito que vai te fazer entender que o poder sempre esteve nas suas mãos. Você só não sabia como usar. Vamos expor aqui os 10 comportamentos mais comuns, mais reveladores e mais intensos que a mulher tem quando percebe que você está se afastando emocionalmente. Alguns são sutis, quase imperceptíveis. Outros são escancarados, desesperados, quase constrangedores. E se você entender esses sinais, se você realmente absorver o que vou te mostrar nos próximos minutos, vai perceber que a perda de interesse não te enfraquece. Ela te coloca no controle. Te transforma no homem que ela não consegue tirar da cabeça. No homem que aparece nos sonhos dela. No homem que faz ela se arrumar de um jeito diferente, mesmo sem ter encontro marcado, só porque quer se sentir desejada por você de novo. Você quer virar o jogo? Então aprenda como ela reage quando sente que te perdeu. E use isso a seu favor. Com maturidade. Com inteligência. Com silêncio estratégico. Com uma calma que corta mais fundo que qualquer palavra. Porque às vezes, perder o interesse é exatamente o que faz ela te desejar de um jeito que nenhuma declaração de amor jamais conseguiria. 1. Ela começa a puxar assunto do nada. Você some. Para de responder na mesma frequência. Sua energia muda radicalmente. Aquele homem que mandava bom dia todo santo dia desapareceu. Aquele que perguntava como foi o dia, que elogiava cada foto, que estava sempre ali, simplesmente evaporou. E de repente, quem estava distante, fria e indiferente, aparece com uma mensagem aleatória. Sonhei com você. Oi, sumido! Vi algo que me lembrou você. Tô ouvindo uma música e pensei em ti. Coincidência? Não. Isso é reação direta ao seu silêncio. É o corpo dela respondendo à sua ausência. É a mente dela tentando preencher um vazio que você criou simplesmente por existir sem precisar dela. Quando você estava disponível demais, ela controlava o jogo inteiro. Sabia que com um estalar de dedos você estaria ali. Um emoji de coração. E você já estava planejando o futuro. Mas agora, seu silêncio causa um desconforto silencioso. Ela pega o celular. Abre sua conversa.
vê que a última mensagem foi dela. E isso arde. Porque ela não tem mais certeza. E essa incerteza ativa algo primitivo dentro dela. O ego, a vaidade. O medo de perder, porque o que ela mais teme, mesmo sem admitir nem para a melhor amiga, é perder a atenção de alguém que ela já teve. É descobrir que aquele homem que a desejava com tanta intensidade, agora pode estar desejando outra, tocando outra, olhando para outra com aqueles mesmos olhos que um dia brilhavam só para ela. A mulher não age assim à toa. Esse puxar assunto do nada não é carinho espontâneo. É um teste. Um teste calculado, mesmo que inconsciente. Ela quer confirmar se ainda tem o poder sobre você. Se ainda consegue acionar sua resposta emocional com uma simples frase. Se com uma mensagem boba, ela ainda faz seu coração disparar. E aqui está o erro que muitos homens cometem. Respondem com empolgação, com alívio, com excitação. Mostram que estavam esperando, contando os dias, checando o celular a cada 5 minutos. E com isso, entregam tudo de novo. De bandeja. Sem nem perceber, a psicologia reversa funciona porque ela sente a ausência real. Não fingida, não fabricada, não feita para provocar ciúmes. Mas aquela ausência que vem de um homem que simplesmente não está mais preso emocionalmente. Que cortou o fio invisível que o prendia. Que olha pro celular, vê o nome dela e sente nada. Ou quase nada. E essa ausência genuína é a coisa mais poderosa que existe no jogo da atração. Você precisa manter a linha. Nada de correria. Nada de conversa longa recheada de saudade. Nada de se explicar, se justificar ou contar o que andou fazendo. Ela precisa sentir que o homem que ela ignorou não é mais o mesmo. Que agora, para ter sua atenção, ela vai ter que merecer, conquistar, agir com verdade e entrega real. Então, se ela puxar assunto do nada, parabéns, sua ausência está funcionando. Mas não estrague tudo com emoção descontrolada. Porque o homem que reage com neutralidade, calmo, educado, mas sem entregar nada demais, é o homem que vira o centro da atenção dela sem fazer o menor esforço. Responda se quiser. Mas responda como alguém que tem opções. Como alguém que está vivendo uma vida interessante demais para parar tudo por uma mensagem vaga. Demore um pouco. Seja breve. Seja educado. E depois, volte pro seu mundo. Isso vai queimar dentro dela de um jeito que ela não vai esquecer tão cedo. 2. Ela passa a visualizar tudo o que você posta. Você some emocionalmente. Para de dar atenção. Não busca mais a presença dela. Sua vida agora é sobre você. Academia, trabalho, projetos, crescimento pessoal. E você posta. Não para provocar. Mas porque está vivendo. E então, de repente, ela começa a assistir tudo. Stories, Reels, até vídeos antigos. Cada postagem, cada atualização, ela está lá. Pode não curtir. Pode não comentar. Mas está vendo. Em silêncio. Acompanhando cada movimento seu como se estivesse assistindo um filme do qual ela foi retirada. E você nota. Claro que nota. Mas o detalhe importante é, ela quer que você note. Ela sabe que você vê quem visualiza. Ela sabe que seu nome ali, entre os espectadores, é uma mensagem silenciosa. Ainda estou aqui, que ela não tem coragem de dizer com palavras. Esse comportamento é típico quando uma mulher percebe que perdeu espaço na sua mente. Que ela não tem mais acesso ao que você sente, ao que você pensa, ao que te move. E isso a incomoda profundamente, porque antes ela sabia tudo. Sabia que você estava pensando nela. Sabia que estava desejando ela. Sabia que ela ocupava cada canto da sua mente. E agora? Agora ela não sabe de nada. E o desconhecido é território fértil para o desejo. Então, instintivamente, ela tenta se reconectar. Mas sem se expor demais. Sem arriscar levar um fora. Sem dar munição pro seu ego. Visualizar tudo o que você posta é a forma mais indireta e segura que ela encontrou de se manter conectada a você sem admitir que sente sua falta. E aqui entra a psicologia reversa no seu auge. Enquanto você se mostra indiferente, ela se torna mais atenta. Enquanto você deixa de buscar, ela passa a observar com obsessão. E esse comportamento parece sutil por fora, mas é carregado de tensão emocional por dentro. Porque o ego dela está ferido, rachado, sangrando em silêncio. Ela quer entender o que aconteceu. Quer decifrar sua mudança. Quer saber se você realmente se desapegou ou se está apenas fingindo. E quer, no fundo do fundo, que você volte a reagir. Que mande uma mensagem. Que note a presença dela ali entre os visualizadores e faça algo a respeito. Só que aí vem o erro fatal. Você vê que ela está visualizando tudo e acha que isso é sinal de abertura. De rendição, de interesse renovado. Aí corre, puxa assunto, comenta algo no story dela, manda aquele vi que você tá acompanhando, hein? Com carinha de riso. E pronto, você entrega de bandeja a atenção que ela estava começando a valorizar de verdade. Resultado, ela some de novo, porque confirmou o que queria saber. Você ainda está ali, na palma da mão dela. O homem que domina o jogo emocional não reage a visualizações. Ele não se empolga por um olhar virtual. Ele entende que ver stories não é demonstração de afeto. É curiosidade misturada com orgulho ferido. E isso, por si só, não é suficiente para merecer seu foco, sua energia, sua atenção, se ela está vendo tudo, mas não se move de verdade. Não fala com clareza. Não age com intenção real.
Continue firme, continue postando. Continue vivendo. Porque esse tipo de observação silenciosa é o início da queda de resistência dela. É ali, naquele desconforto de assistir sua vida sem fazer parte dela, que algo começa a quebrar por dentro. Lembre-se, quem assiste em silêncio está se incomodando em segredo. E isso, meu amigo, é sinal de que sua ausência está criando mais presença do que sua insistência jamais criou. Mas só funciona se você não quebrar o processo com ansiedade. Você não precisa sumir das redes. Só precisa manter sua postura. Viva, cresça, mostre o mínimo necessário. E deixe que ela veja tudo. O homem que não se emociona com visualizações é o homem que ela começa a observar com desejo, com saudade, com aquele calor no peito que ela achava que nunca mais ia sentir. 3. Ela te provoca com indiretas ou ciúmes disfarçados. Você some. Ela sente. Você muda. Ela percebe e, de repente, começam a aparecer coisas nos stories dela que parecem ter sido escritas especialmente para você. Frases misteriosas, músicas com recado escondido, fotos com legendas carregadas de duplo sentido. Tudo cuidadosamente calculado para te atingir sem mencionar seu nome. É engraçado como algumas pessoas mudam da noite pro dia. Só valoriza depois que perde, né? Algumas ausências falam mais que 1000 palavras. Parece genérico? Parece aleatório? Não é, é direcionado. É para você. E ela sabe que você vai ver. Porque ela sabe que, mesmo em silêncio, você ainda a acompanha. Isso é clássico da psicologia reversa feminina. Ela não quer te dar poder direto. Não quer chegar e dizer, estou sentindo sua falta, ou por que você sumiu? O ego dela não permite essa vulnerabilidade. Mas ela quer provocar uma reação. Quer te tirar da zona de conforto. Quer ver você desestabilizado. Porque se você reage, ela confirma. Ainda tem o controle. Essas indiretas não são aleatórias. São carregadas de intenção, emoção e cálculo. Cada frase, cada música, cada foto é uma isca jogada na esperança de que você morda. Outras vezes, ela vai além. Aparece como um cara nos stories. Dá risadinha forçada. Posta fotos se arrumando mais do que o normal. Decote que ela nunca usava. Maquiagem mais elaborada. Sorriso mais aberto. Tudo estratégico. Tudo pra te cutucar. Para fazer você se perguntar, quem é esse cara? Ela tá com alguém? Ela já me esqueceu? Ela quer saber se ainda tem controle sobre você. Quer ver se você morde a isca. Porque enquanto você estava correndo atrás, ela tinha certeza absoluta do seu interesse. Sabia que você não ia a lugar nenhum. Sabia que podia te tratar como quisesse e você ainda estaria ali, fiel como um cachorro esperando o dono na porta. Agora que você sumiu, a dúvida a consome. E o ciúme disfarçado começa a surgir. Não ciúme de você ter alguém, ciúme da sua liberdade. Ciúme da sua paz. Ciúme do fato de que você está vivendo bem sem ela. Mas aqui está o segredo que separa o homem comum do homem que domina o jogo. O homem que realmente perdeu o interesse não reage. Ele não manda mensagem perguntando quem é o cara da foto. Não comenta nos posts. Não demonstra a menor afetação. Não manda indireta de volta. Não posta música em resposta. Nada. Zero. Silêncio total. Porque ele entende uma verdade fundamental. Qualquer reação que der, seja raiva, ciúme, curiosidade ou carinho, vai alimentar o ego dela e colocá-lo de volta na palma da mão dela. E isso quebra tudo que ele construiu com semanas ou meses de silêncio estratégico. A provocação dela é uma tentativa inconsciente de recuperar o poder emocional que ela perdeu. E quando você age como se não viu nada, quando mantém a calma absoluta, quando segue com sua rotina sem dar espaço para joguinhos, ela sente o peso disso na alma. Ela começa a perceber que o homem que era tão emocionalmente acessível, que reagia a cada gesto dela, que respondia a cada provocação, que se desestabilizava com qualquer coisa, agora está frio, firme, blindado, inabalável. E isso mexe com ela de um jeito que ela não esperava. Porque o que mais gera atração profunda na mulher é o homem que não reage como ela espera. O imprevisível. O incontrolável. O que ela não consegue decifrar. Se ela precisa te provocar com indiretas e ciúmes fabricados, é porque você já saiu do controle dela. E isso, mesmo que ela negue com todas as forças, ativa um nível profundo de curiosidade, de saudade e até de arrependimento. Aquele arrependimento que aparece de madrugada, quando ela está sozinha na cama, olhando pro teto, lembrando de como era ter a sua atenção. Então, se ela começar com indiretas ou tentativas de te provocar ciúmes, não entre no jogo. Porque o homem que não reage ao teste é o único que ela começa a levar a sério. O único que ela começa a desejar de verdade. 4. Ela manda mensagem só para ver como você tá. Ela ficou fria, distante, indiferente por semanas. Talvez meses. Você aceitou o afastamento com silêncio e presença firme na sua própria vida. Não implorou. Não insistiu. Não mandou textão às 3 da manhã. Simplesmente seguiu. E aí, um belo dia do nada, aparece aquela mensagem. Oi, só queria saber como você tá. Simples, casual, aparentemente inocente. Quase despretensiosa. Mas por baixo dessa frase aparentemente inofensiva,
Existe uma carga emocional que poucos homens percebem, porque quando uma mulher sente que você desligou emocionalmente, que cortou o fio, que virou a página, que seguiu em frente, essa frase vira uma isca. Uma isca envolta em preocupação falsa, empacotada com cuidado para parecer carinho genuíno. Essa mensagem é uma forma sutil, quase cirúrgica, de sondar sua temperatura emocional. Ela quer saber se ainda ocupa algum espaço dentro de você, se ainda faz seu coração bater diferente, se o simples ato de ver o nome dela na tela ainda causa aquele frio na barriga. Se você responde rápido, caloroso, curioso, animado, ela conclui instantaneamente, ainda tá na minha, e volta ao modo controle. Volta à frieza. Volta à indiferença confortável de quem sabe que te tem sem precisar fazer nada. Agora, se você responde com frieza educada, leveza despreocupada ou simplesmente ignora, ela sente. No corpo, na pele, no peito. Eu perdi esse cara. E essa percepção dói mais do que qualquer palavra dura. Porque não é rejeição agressiva. É indiferença silenciosa. E a indiferença silenciosa é a arma emocional mais devastadora que existe. Essa reação dela, essa mensagem de só pra saber como você tá, não é sobre se importar com sua saúde, sua vida ou seu bem-estar. É sobre ego. É sobre testar terreno. É sobre confirmar poder. Porque quando a mulher realmente se preocupa com você de verdade, ela fala com clareza, com profundidade, com continuidade. Ela não manda uma frase solta e fica esperando. Ela se envolve, se entrega na conversa. Mostra interesse genuíno, mas essa mensagem rasa, solta no meio do nada, sem contexto, sem profundidade. É psicologia reversa pura. É teste disfarçado de carinho. E aqui é onde muitos homens estragam tudo. Acham que essa mensagem é o sinal que esperavam. A luz no fim do túnel. A confirmação de que ela finalmente percebeu o valor deles. Agora sim ela quer conversar, recomeçar, se reaproximar. E aí se entregam. Falam demais. Contam tudo o que estavam sentindo. Abrem o coração inteiro num parágrafo interminável. Mostram que estavam ali o tempo todo, esperando, sofrendo em silêncio, rezando para que ela voltasse. E como um relógio, ela perde o interesse de novo. Porque ela só precisava confirmar que ainda te tem. E você confirmou. Com juros e correção monetária. O homem que entende o jogo, por outro lado, não se emociona com migalhas. Ele responde, se quiser, com maturidade e objetividade. Sem carinho exagerado. Sem perguntas pessoais. Sem abrir portas que já foram fechadas. Tô bem, obrigado. E você? Ponto. Fim, ele deixa claro, só pela postura, só pelo tom, só pela brevidade, que a vida dele seguiu. E seguiu bem. Muito bem. Melhor do que ela imaginava. E isso dói mais do que qualquer resposta grosseira. Porque o que fere o ego dela não é agressividade, não é raiva, não é rancor. É indiferença real. É a percepção de que ela já não te afeta. Que o nome dela na tela do seu celular não causa mais nada além de uma leve curiosidade passageira. Essa mensagem de só pra ver como você tá é um termômetro emocional. Mostre que o clima esfriou. Que agora é você quem está bem demais para se abalar com ensaios tímidos de aproximação. Ela vai sentir, vai pensar. E talvez, pela primeira vez, vai enxergar que o homem que ela dispensou virou alguém que ela pode não alcançar de novo. E essa dúvida, essa maldita dúvida, é o início do novo interesse, do novo desejo. Da nova obsessão. 5. Ela se aproxima, mas nunca se entrega totalmente. Esse é um dos comportamentos mais traiçoeiros, mais confusos e mais perigosos que existem. E se você não souber identificar, vai cair nessa armadilha repetidas vezes. Depois que você perde o interesse, muda sua energia, some e se reconstrói, ela começa a se reaproximar. Manda mensagens, puxa a conversa, dá sinais de interesse. Ri das suas piadas. Usa emoji de coração. Até flerta de leve, mas sempre pela metade. Sempre com um pé atrás. Sempre segurando algo. Ela vem, mas não se entrega. Ela aparece, mas não se envolve de verdade. Ela abre a porta, mas não entra. É o famoso vem cá, mas não vem tanto assim. O empurra e puxa que enlouquece qualquer homem que não entende o jogo. Essa atitude é movida por uma mistura tóxica de ego ferido, insegurança e desejo de controle. Quando ela sente que te perdeu, o primeiro impulso não é amar. Não é se entregar. Não é se abrir. O primeiro impulso é recuperar o controle emocional. Sentir que ainda pode te ter se quiser. Que você ainda está ao alcance. Então ela volta. Mas com reservas. Com medidas. Com um cálculo. Se você avança demais, ela recua. Se você recua, ela avança. Um jogo sutil de equilíbrio emocional, onde ela quer sentir que ainda te tem. Mas sem precisar investir tudo. Sem precisar se vulnerabilizar. Sem arriscar levar um não o problema, muitos homens interpretam isso como sinal de reconquista. Acham que ela está voltando aos poucos. Que é só questão de tempo. Que ela tá com medo de se machucar. Que é um processo lento de reconstrução de confiança. E aí se entregam. Voltam ao velho padrão, disponíveis, insistentes, ansiosos, planejando encontros, fazendo declarações, comprando presentes, cancelando planos com amigos para estar disponível quando ela quiser. Resultado: ela some mais uma vez, porque nunca quis voltar de verdade.
Quis apenas confirmar que o controle ainda era dela. O homem que domina a psicologia reversa entende uma verdade brutal. Aproximação sem entrega real é manipulação emocional. Pode ser leve, pode ser inconsciente, pode não ser por maldade, mas é manipulação. É vaidade disfarçada de interesse. É ego travestido de afeto. Ela quer ver se ainda tem poder. Se você ainda está preso, se ainda corre atrás quando ela dá o menor sinal. E aqui está o segredo. Você só retribui na mesma intensidade que recebe. Se ela aparece com 20%, você não entrega 80%. Você devolve 20%, ou menos. Porque o que cria atração nesse momento não é generosidade emocional. É você se manter blindado. Sem correr. Sem se jogar. Sem projetar nada. Sem fantasiar um futuro que ela não está construindo junto. Essa aproximação sem entrega é o último suspiro de controle dela. É a última carta. O último teste antes da rendição real. E quando ela percebe que nem isso funciona mais, que até com presença parcial, com flertes contidos, com carinhos calculados, você continua firme, calmo, seletivo, centrado, aí sim, algo real pode acontecer. Porque você deixa de ser o cara que implora atenção e vira o homem que ela precisa merecer. O homem que não se contenta com migalhas. O homem que conhece seu próprio valor e não negocia. Se ela se aproximar com joguinhos suaves, carinhos contidos ou mensagens ambíguas, não se perca. Reconheça o teste. Mantenha sua postura. A mulher que se aproxima mas não se entrega está esperando você cair. O homem que não cai é o que ela começa a respeitar. E depois de respeitar, a desejar com uma intensidade que ela não sentiu por ninguém. 6. Ela faz questão de mostrar que está feliz e bem. De uma hora para outra, a mulher que era discreta nas redes começa a postar como se sua vida fosse um editorial de revista. Fotos sorrindo o tempo todo. Vídeos com música de superação. Legendas inspiradoras. Só gratidão. Vibe leve. Tô na minha melhor fase. Nunca me senti tão bem. Tudo colorido. Tudo perfeito. Tudo filtrado. Tudo cuidadosamente editado para transmitir uma mensagem. Estou incrível sem você. Mas a verdade que poucos têm coragem de dizer? Muitas vezes essa exibição exagerada de felicidade não é reflexo da realidade. É reação à sua ausência. É performance emocional. Ela percebeu que você não corre mais atrás. Que você não reage aos posts dela. Que você sumiu do radar. E isso incomoda de um jeito que ela não esperava. Porque no fundo, uma parte dela se alimentava da sua atenção, da sua admiração, do seu desejo silencioso. Só que em vez de te procurar diretamente, o que exigiria vulnerabilidade e humildade, ela prefere usar a imagem de "estou melhor sem você" como forma de provocação, de autoafirmação, de defesa. Isso é psicologia reversa clássica. Ela mostra o oposto do que sente, esperando que você se mova, que comente, que mande mensagem, que reaja de alguma forma. Qualquer forma. O problema é que muitos homens caem nessa encenação. Veem esse tipo de postagem e se sentem trocados, descartados, comparados, substituídos. Pensam, ela seguiu feliz sem mim. Ela superou fácil. Ela já tá com outro e rindo à toa. Eu era tão insignificante assim? E aí, como resposta desesperada, tentam se reaproximar. Enviam mensagens, comentam, puxam conversa. Exatamente o que ela queria provocar. Mas o homem que se domina, que entende o jogo emocional, que enxerga além da superfície, esse homem sabe. Quem está bem de verdade não precisa provar nada para ninguém. Quem está realmente leve e feliz não grita isso aos 4 ventos a cada story. Essa necessidade compulsiva de mostrar felicidade é, na maioria das vezes, uma forma de esconder o incômodo, de cobrir a ferida, de afirmar uma liberdade que ainda não existe totalmente. Você precisa enxergar isso com frieza analítica. E mais, precisa reagir com elegância silenciosa. Nada de responder. Nada de mandar mensagem. Nada de ironizar. Nada de tentar se exibir também. A sua resposta é o silêncio e o crescimento verdadeiro, porque a maior provocação que você pode causar nesse momento é simplesmente continuar vivendo sua vida com tranquilidade real, não fabricada, não encenada, real. Ela vai perceber a diferença. E no fundo, o que mais mexe com ela não é você parecer feliz, é você parecer em paz, sem ressentimento, sem necessidade de mostrar nada, sem reação emocional. Sem performar para ninguém. Esse tipo de postagem exagerada revela uma verdade que ela jamais admitiria em voz alta. Ela ainda está tentando te atingir. E se está tentando te atingir, é porque algo dentro dela ainda sente sua falta. Ainda queima. Ainda arde de madrugada quando ela desliga o celular e fica sozinha com seus pensamentos. O homem que entende isso simplesmente sorri por dentro e continua. Porque ele já aprendeu a lição mais valiosa. Quem precisa mostrar vitória o tempo todo é quem ainda não venceu internamente. 7. Ela volta a tocar em assuntos do passado entre vocês. De repente, ela começa a relembrar conversas antigas. Piadas internas que só vocês dois entendiam. Momentos que dividiram. Lugares que frequentaram. Manda mensagem dizendo, lembra daquele dia que... Ou comenta algo que remete a uma experiência compartilhada. Pode parecer nostálgico. Pode parecer carinhoso. Pode até parecer que ela está se abrindo. Mas na verdade,
Isso é psicologia reversa emocional no seu estado mais refinado. Ela percebeu que você desligou, que não reage mais, que não vive mais preso ao passado. E agora está tentando te puxar de volta pra lá. Por quê? Porque no passado ela tinha domínio sobre você. No passado você era o homem apaixonado, disponível, entregue. No passado ela mandava. Ela controlava. Ela decidia. Tocar nesse tempo é uma tentativa, muitas vezes inconsciente, de reativar a conexão emocional que existia, de te fazer sentir de novo, de te transportar para aquele momento onde a química era intensa, onde o desejo era palpável, onde vocês se olhavam de um jeito que fazia o mundo desaparecer. Ela quer te devolver para aquele estado emocional, porque ali naquele território, ela sabe que te tem, só que o erro comum dos homens é cair nessa armadilha com o coração escancarado. Respondem com empolgação. Mandam emojis de coração. Completam a memória com detalhes que demonstram que nunca esqueceram. Reentram na vibe de antes. Revivem tudo. Relembram tudo. Sentem tudo. E nesse momento, ela confirma. Ele nunca saiu daquele lugar. E muitas vezes, logo depois disso, ela some de novo. Porque o objetivo não era recomeçar. Era confirmar poder. O homem que se reconstruiu não vive de passado. Ele reconhece a lembrança com maturidade. Pode até sorrir e dizer bons tempos. Mas não puxa assunto. Não prolonga. Não mergulha naquele cenário antigo, porque agora ele é outro. E o novo, ele não precisa viver das sobras de uma conexão que já expirou. Repare nisso com atenção. Quando ela toca no passado, ela está testando o seu presente. Ela quer saber se você ainda sente algo, se você ainda está preso àquilo, se ela ainda tem poder sobre suas emoções. E sua resposta deve vir através da calma. Não é frieza calculada, é maturidade emocional. Você mostra com sua postura que respeita o que houve, mas já não pertence mais àquilo. Que aquele capítulo foi lido, foi vivido e foi fechado. Com respeito, mas sem volta. Mulher que mexe no passado está tentando evitar encarar o presente. Um homem que não está mais emocionalmente disponível. E isso gera inquietação, curiosidade, dúvida, e como já dissemos, é a dúvida que cria desejo. É a dúvida que acende o fogo. Então, se ela vier com memórias antigas, sorria por dentro. Porque ela está tentando te puxar de volta pro tempo em que ela mandava. Mas agora quem manda no seu tempo é você. E ela sente isso. No peito, na pele, na alma. Oi, tio. Ela demonstra interesse nos seus amigos ou no seu círculo social. Ela percebe que você não está mais disponível, que sumiu, que não reage mais. E aí, como por acaso, começa a se aproximar de pessoas do seu convívio, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, gente da academia. Pessoas que te cercam. Começa a curtir fotos deles, comentar, aparecer nos mesmos lugares, frequentar os mesmos ambientes, conversar com as mesmas pessoas. Tudo com uma casualidade suspeita. Coincidência? Não, é provocação silenciosa. É tentativa de acesso indireto. É psicologia reversa em ação pura. Ela não quer te procurar diretamente. O ego dela não permite. Mas ela quer te atingir. Quer que você veja. Quer que você pense. Quer que você se pergunte o que ela está fazendo ali, perto das suas pessoas, dos seus espaços, da sua vida. Muitas vezes ela nem se importa tanto com essas pessoas. Mas o fato de serem do seu círculo torna tudo mais estratégico, mais provocativo, mais calculado. É o famoso. Se não consigo te alcançar diretamente, vou circular por perto para que você me note. Ela quer criar a sensação de que está se infiltrando no seu mundo. Quer que você sinta a presença dela, mesmo quando ela não está falando com você. Quer ser assunto entre seus amigos. Quer ser mencionada. Quer existir no seu radar de alguma forma, só que o homem emocionalmente fraco reage. Fica com raiva. Manda indireta. Briga com o amigo que deu atenção para ela. Ou pior, tenta reconquistar ela para impedir que avance no seu território social. Erro fatal. O homem com postura, com mentalidade forte, com inteligência emocional. Enxerga o movimento e fica em silêncio absoluto. Não reage. Não cobra ninguém. Não comenta com os amigos. Não se abala. Não demonstra a menor irritação. Por quê? Porque ele entende que esse tipo de provocação é só um reflexo da perda de controle dela. Ela está agindo por fora porque perdeu o acesso por dentro. Está tentando entrar pela porta dos fundos porque a porta da frente foi trancada. Esse comportamento também é um pedido de atenção disfarçado. Mas a atenção indireta é reconhecida e ignorada por quem entende o jogo. Quanto mais você age com neutralidade diante dessas provocações, mais ela percebe que você realmente mudou. Que o homem que corria atrás, que era dominado emocionalmente, que vivia à mercê dos humores dela, já não existe mais. E sabe o que acontece quando ela percebe isso? O jogo vira com uma força que ela não esperava. Porque agora ela não tem acesso direto nem indireto. Nem pela frente nem pelos lados. E quando a mulher sente que nem pelas beiradas consegue mais te alcançar, a mente dela entra em colapso. Ela sente que perdeu algo real. Algo valioso. Algo que talvez não consiga recuperar. E o desconforto cresce exponencialmente. O homem que não reage às provocações indiretas é o único que ela não consegue controlar. E o que ela não controla, ela começa a desejar com uma intensidade quase dolorosa. 9.
Ela te testa com ausência para ver sua reação. Depois de algumas tentativas sutis de aproximação, mensagens aleatórias, visualizações constantes, indiretas provocativas, ela percebe que você continua firme. Não cedeu. Não voltou a correr atrás. Não mordeu nenhuma isca. E aí entra em ação o próximo movimento. O mais perigoso. O mais traiçoeiro. Ela desaparece. De propósito? Some completamente. Para de ver seus stories. Para de curtir. Para de dar qualquer sinal de vida. Como se tivesse sido abduzida. Como se nunca tivesse existido. Mas não é porque perdeu o interesse de vez. Não é porque superou. Não é porque encontrou outro. É porque quer testar sua reação. Quer saber se o silêncio dela vai te quebrar? Se a ausência dela vai te fazer voltar correndo. Se você aguenta o vazio que ela está criando de propósito, essa ausência repentina é um teste psicológico silencioso. O mais elaborado de todos. Ela quer saber, será que ele ainda sente minha falta? Será que se eu sumir, ele volta a me procurar? Será que todo esse desinteresse é real ou é só fachada? E aqui é onde a maioria dos homens falha miseravelmente. Acham que agora acabou tudo, que ela nunca mais vai voltar, que o silêncio se tornou permanente. E se apressam em quebrar a distância com uma mensagem desesperada. Você sumiu, tá tudo bem? Senti sua falta. Aconteceu alguma coisa? E assim, entregam de bandeja o controle emocional que tinham acabado de conquistar com semanas ou meses de trabalho interno. Todo o progresso, toda a reconstrução, toda a postura. Jogados no lixo por uma mensagem impulsiva, o homem estoico entende o jogo. Ele sabe que esse sumiço não é natural. É estratégico. É calculado. É o último recurso dela antes de aceitar que realmente te perdeu. Ele enxerga que ela está tentando puxar uma reação emocional. E a resposta dele? Nada. Frieza educada. Foco total na própria vida. Rotina mantida. Projetos em andamento. Crescimento contínuo, porque ele não foi embora para provocar. Não foi embora para manipular. Ele foi embora porque se colocou em primeiro lugar. Porque decidiu que merecia mais. Porque entendeu que sua paz vale mais do que qualquer joguinho emocional. Quando ela some esperando uma reação e recebe silêncio. Ela sente o impacto como um soco no estômago. Porque o que ela imaginava era que seu orgulho teria limites. Que seu silêncio era temporário. Que bastaria ela desaparecer para você entrar em pânico e correr atrás. Mas quando percebe que você está realmente bem com a ausência dela, genuinamente bem, vivendo, crescendo, sorrindo, algo quebra lá dentro. O ego, a certeza, a vaidade. Tudo racha. E é exatamente nesse crack que o interesse renasce. É no pânico silencioso de ter perdido você de verdade que ela começa a reconsiderar tudo. As escolhas que fez. A forma como te tratou. As oportunidades que desperdiçou. Muitos homens acham que têm que reagir para mostrar interesse. Que precisam responder ao sumiço com preocupação para parecer humanos, sensíveis, emocionais. Mas interesse demais, cedo demais, só reforça o que ela já sabia antes. Que você ainda está ali, esperando, disponível, previsível, e previsibilidade mata a atração. Previsibilidade mata desejo. Previsibilidade mata tudo. Quando ela percebe que sumir não te afeta mais, ela sente que perdeu o controle total. E o que não reage passa a ser perseguido. Essa é a virada. E ela começa no momento em que você não responde mais ao sumiço com ansiedade, mas com superioridade emocional. Tom DS. Ela tenta te reconquistar, mas com o ego ferido. Chegamos ao último comportamento. O mais complexo. O mais revelador. O mais decisivo. Depois de perceber que nada funcionou, nem indiretas, nem provocações, nem ciúmes fabricados, nem sumiços estratégicos, ela começa a admitir internamente, com dor, com resistência, com o orgulho sangrando, que perdeu o controle, que perdeu você. Que o homem que a desejava com toda a intensidade agora é inalcançável. E aí vem a última reação, a tentativa final. Ela tenta te reconquistar, mas não de forma aberta, não de forma entregue, não de forma vulnerável. Ela tenta com o ego ferido, orgulhosa, calculada, ainda querendo dominar a narrativa, ainda querendo parecer que é ela quem está fazendo um favor ao voltar. Isso se manifesta de várias formas. Ela volta mais presente, mais simpática, mais interessada na sua vida, mais carinhosa do que nunca foi. Mas ainda evita demonstrar abertamente que quer algo sério, que quer voltar, que sente sua falta de verdade. Ela dá sinais de carinho, mas disfarça com brincadeira. Fala que sente falta, mas diz rindo, como se fosse piada. Pergunta da sua vida, mas evita se aprofundar. Toca em assuntos íntimos, mas recua quando a conversa esquenta, porque ela quer te recuperar sem parecer que está te pedindo para voltar. Quer você de volta, mas ainda quer parecer superior. Quer sentir que foi ela quem decidiu, ela quem permitiu, ela quem deu a chance. E aqui mora o último e talvez o mais perigoso erro que um homem pode cometer. Confundir essa reaproximação orgulhosa com rendição genuína. Acreditar que agora ela entendeu. Que agora ela vai valorizar. Que agora é diferente. E aí se entregar novamente. Rápido demais. Contudo, atenção, carinho, prioridade, disponibilidade total. Planos de futuro. Declarações de amor. O pacote completo. Resultado, ela se acomoda. Sente que recuperou o controle.
Percebe que bastou aparecer com um sorriso para ter você de volta, inteiro, na palma da mão. E começa a se afastar de novo. E o ciclo doloroso recomeça. De novo, e de novo, e de novo. O homem com mente fria e postura inabalável não se apressa. Ele enxerga que a reaproximação dela não é totalmente limpa, não é totalmente sincera. É estratégica. É ego tentando se reconstruir às custas da atenção dele. Ela ainda está lutando com o próprio orgulho. Ainda quer sentir que pode te recuperar sem se entregar por completo. Sem precisar ser vulnerável. Sem precisar dizer, eu errei, eu te quero, me perdoa. E se você se entrega antes dela se render de verdade, antes dela baixar todas as armas, todos os muros, todas as defesas, o ciclo recomeça com força total. Se ela estiver voltando de verdade, se o interesse for genuíno, profundo, real, ela vai insistir, vai baixar a guarda, vai mostrar entrega, vai ser vulnerável, vai dizer o que sente sem disfarces, vai agir, não só falar. Vai provar com atitudes consistentes que o que sente é real e não apenas uma reação ao seu afastamento. Mas se for só o ego ferido tentando provar que ainda te tem, ela vai desistir na primeira frustração. Na primeira vez que você não corresponder como ela esperava. Na primeira vez que você mantiver a postura firme. E é exatamente isso que você precisa enxergar com clareza cristalina. Você não passou por tudo isso para voltar ao ponto zero. Você não reconstruiu sua mente, sua postura, sua autoestima, seu valor, para ser emocionalmente manipulado outra vez. Para ser usado como confirmação de ego. Para ser o plano B de alguém que deveria ter te escolhido como plano A desde o primeiro dia. Se ela quiser você de volta, terá que vir inteira. Sem jogos, sem meias-verdades, sem carinhos calculados. Porque o homem que aprendeu a se escolher, que aprendeu a se colocar em primeiro lugar, que entendeu seu próprio valor... Esse homem não se negocia com quem vem pela metade. Ou tudo, ou nada. Ou entrega real, ou silêncio eterno. Quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, tudo muda. O eixo se desloca. O poder se transfere. A dinâmica se inverte completamente, ela sente. Ela reage. E sem nem perceber, começa a fazer exatamente o que você fazia antes. Buscar validação. Testar terreno. Tentar entender seu silêncio. Desejar sua atenção. Sentir falta do seu olhar. Do seu toque. Da sua presença. Da sua voz dizendo o nome dela de um jeito que ninguém mais diz. A psicologia reversa é real e poderosa. Mas só funciona. E isso é fundamental. Quando sua mudança é autêntica, genuína, verdadeira, você não pode fingir desinteresse. Não pode atuar indiferença. Não pode manipular emoções de forma calculada e esperar resultados reais. Você precisa realmente se desconectar emocionalmente. Se reconstruir de dentro para fora. Voltar ao controle da sua própria vida. Encontrar propósito. Encontrar valor. Encontrar paz. Porque a verdadeira psicologia reversa não é uma técnica. É uma consequência natural de um homem que se escolheu. Que parou de mendigar atenção. Que parou de perseguir quem não o valoriza, que olhou no espelho e disse, eu sou o prêmio. E quando você vive dessa forma, com essa mentalidade, com essa postura, com essa energia, as mulheres sentem. Não só aquela que te ignorava. Todas sentem. Porque a energia de um homem centrado, seguro, independente emocionalmente, é a coisa mais magnética que existe nesse planeta. Agora eu quero saber de você. Qual dessas 10 reações você já percebeu em alguma mulher? Qual te pegou de surpresa? Qual te fez entender que o jogo tinha virado? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e respondo. Vamos trocar ideia real entre homens que estão crescendo de verdade. Porque aqui o foco não é joguinho. É evolução. É reconstrução. É se tornar o tipo de homem que não precisa correr atrás de ninguém, porque as pessoas certas correm na sua direção. Se esse vídeo fez sentido pra você, se mexeu com algo dentro de você, se te fez repensar alguma atitude, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha com aquele amigo que precisa ouvir isso hoje. E lembre-se da verdade mais simples e mais poderosa que existe no jogo da atração. Quando você para de correr atrás, ela começa a correr mentalmente atrás de você. Quando você para de implorar atenção, ela começa a implorar a sua. Quando você para de provar seu valor, ela começa a perceber que sempre esteve ali. Simples assim. Brutal assim. Real assim. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme. Fique forte. Fique no controle. A melhor versão de você está apenas começando.